Bom, pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Mercado de Capitais, na seletiva de Direito Comercial. Hoje a gente vai falar sobre mais uma categoria de emissores de valores mobiliários. Salvo engano, é a última categoria que tem no nosso programa, que são as companhias securitizadoras, né? Que são as companhias que desenvolvem atividades de securitização de direitos. A gente vai entender na aula de hoje o que significa, né, essa operação de securitização e qual é o papel da companhia securitizadora nesse tipo de operação, e vamos falar um pouco também sobre os certificados de recebíveis, que são o principal tipo aí de valor mobiliário emitido por meio das operações de securitização. Bom, as companhias securitizadoras e essas operações de securitização, elas são regidas por uma resolução da CVM promulgada recentemente, né, no ano passado, no finalzinho do ano passado, que é a resolução CVM número 60 de 2021. E logo lá no comecinho dessa resolução, no artigo 2º, a norma ela estabelece, né, várias definições de termos que são utilizados nos seus dispositivos, e dois termos aqui são importantes para a gente ter uma primeira noção do que a gente está tratando. Bom, primeira dessas definições, o que é uma companhia securitizadora, né, que está lá no inciso 3 do artigo 2º, que diz que a companhia securitizadora é aquela cujo objeto social consista na realização de operações de securitização, registrada na CVM, nos termos dessa resolução, e que seja, aí tem duas opções aqui, a emissora de título de securitização com ou sem instituição de regime fiduciário sob o lastro, a gente já vai ver o que isso significa, e B, controladora de sociedades de propósito específico dedicadas a operações de securitização nos casos e segmentos em que não há previsão legal de instituição de regime fiduciário, ou seja, né, subsidiárias de companhias securitizadoras. Então, basicamente, companhia securitizadora é aquela que realiza uma operação de securitização, né, que está autorizada pela CVM a realizar esse tipo de operação. E o que é a securitização? Né, que está definido no inciso 7 do artigo 2º da Resolução 60, que diz que a operação de securitização é a aquisição de direitos creditórios para utilização como lastro de emissão de título de securitização para colocação junto a investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e demais bens, direitos e garantias que lastreiam a emissão. Então, de uma forma simplificada, uma operação de securitização é aquela pela qual um agente, que nesse caso é a companhia securitizadora, vai adquirir direitos creditórios no mercado, né? Pode ser direitos creditórios decorrentes de um contrato de mútuo, de financiamento, né? De cartão de crédito, de operações imobiliárias, de operações do agronegócio, qualquer direito creditório que seja, né? Que possa servir de lastro para uma operação dessa, e essa companhia securitizadora vai transformar esses direitos creditórios em um título, né, um título que pode ser negociado no mercado. Então, esse termo securitização, ele vem do termo em inglês, que é securitization, né, que é transformar um ativo em uma security, que no inglês, né, é o termo que eles usam para designar um valor mobiliário. Então, a securitização nada mais é do que uma operação que transforma um direito creditório, né, um direito de crédito, em um valor mobiliário que pode ser negociado no mercado. Vocês já devem ter ouvido falar de direitos né, de títulos de securitização em alguns contextos, porque esses títulos foram os principais causadores da crise de 2008, né, que foi aquela crise do setor imobiliário nos Estados Unidos que se alastrou para o mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, essa crise, né, ela foi, o estopim dessa crise nos Estados Unidos foi justamente os títulos de securitização imobiliários, né, que foram utilizados com muita frequência, muita intensidade nos Estados Unidos,
e eram títulos, né, que eram lastreados em créditos imobiliários frágeis, né, com risco muito maior do que se divulgava aos investidores. Esses créditos acabaram sendo inadimplidos e isso causou também o inadimplemento das obrigações dos emissores desses títulos de securitização nos Estados Unidos. Essas obrigações eram seguradas por companhias de seguro, e isso acabou gerando, né, um efeito dominó em todo o mercado financeiro, com os efeitos que a gente já conhece bem, porque nós vemos na prática, né? Então, todo mundo conhece o que aconteceu em 2008 no mercado financeiro no mundo inteiro, e isso tudo se iniciou com um título de securitização lá. Então, é um título, né, que, além de ser muito utilizado na prática, ele também apresenta esse risco, né, de que, se você não tem cuidado com a qualidade do direito creditório que está sendo utilizado para dar lastro ao valor mobiliário, né, para ser transformado nesse valor mobiliário negociável no mercado, você pode acabar causando um problema lá na frente, porque esses títulos vão ser títulos muito, né, arriscados, vão ser títulos podres, como se fala na prática do mercado. Aqui do Brasil, a gente tem alguns mecanismos para impedir, né, que esses títulos ofereçam um risco desconhecido para os investidores. A gente vai ver que mecanismos são esses, a gente vai estudar alguns deles. Bom, esse é um tema tão dinâmico e tão atual que ele foi recentemente objeto de uma mudança legislativa aqui no nosso ordenamento jurídico, que a gente vai ver, né, que foi os certificados de recebíveis, eles tiveram seu regime alterado pela medida provisória 1103, de 15 de março de 2022, então não faz ainda nem um mês que essa mudança foi realizada. A gente não sabe ainda, né, se essa medida provisória vai ser convertida em lei, o que vai acontecer com ela. Então, tudo que eu vou falar aqui ainda está sujeito à mudança, né, mas não tem como, faz parte do nosso ordenamento jurídico, né, a medida provisória ela traz esse nível de incerteza, mas fato é que, nesse momento em que eu estou gravando essa aula, os certificados de recebíveis tiveram, né, um novo regime legal estabelecido por essa medida provisória, e lá no artigo 19, essa medida provisória diz que os certificados de recebíveis são títulos de crédito nominativos emitidos de forma escritural, de emissão exclusiva de companhia securitizadora, de livre negociação, e constituem promessa de pagamento em dinheiro, preservada a possibilidade de dação em pagamento, e são títulos executivos extrajudiciais. Então, esses certificados de recebíveis são os títulos de securitização emitidos pelas companhias securitizadoras, né? Então, qual é a ideia? Quando o legislador fala de certificados de recebíveis, esses recebíveis são os direitos creditórios que a companhia securitizadora adquire para transformá-los em um valor mobiliário. E esse valor mobiliário é justamente o certificado de recebíveis, né? Um certificado, um título de crédito que representa aqueles, né, uma parcela, uma fração daquele conjunto de direitos creditórios que a companhia securitizadora adquire no mercado para dar lastro ao valor mobiliário, ao certificado de recebíveis, que vai ser posteriormente ofertado para investidores. Então, esses certificados são títulos de crédito, né? Então, a gente aplica ali alguns daqueles conceitos que vocês provavelmente já estudaram na disciplina de títulos de crédito, ou vão estudar se ainda não tiveram essa disciplina, e são títulos de crédito que representam uma promessa de pagamento, né? Se vocês já estudaram, ou quando forem estudar título de crédito, vocês vão aprender que os títulos de crédito eles têm basicamente dois tipos de estrutura, né? Alguns títulos de crédito são estruturados como ordem de pagamento, como é o caso da letra de câmbio, cheque, duplicata e outros, e alguns são estruturados como promessa de pagamento, como é o caso da nota promissória, e como é o caso aqui dos certificados de recebíveis regulados aqui pela medida provisória 1103.
Bom, esses certificados, se eles forem ofertados publicamente, a gente vai aplicar, né, as regras da CVM sobre ofertas públicas. A gente já teve uma aula para falar sobre isso, eu não vou repetir aqui o que a gente falou naquela aula, mas a gente, né, se quem quiser relembrar, a gente vai aplicar aqui todos aqueles conceitos. E o artigo 20 da MP 1103 diz que aplica seus certificados recebíveis no que couber o disposto na legislação cambial, né? Então, a gente vai poder pegar ali, aplicar de forma subsidiária algumas das normas de nota promissória que a gente tem na legislação aplicável à nota promissória, né? Lei Uniforme de Genebra e tudo mais, todo aquele regime legal que vocês vão estudar ou já estudaram em títulos de crédito. Aqui no artigo 20 fala um pouco, algumas outras características, né, desses títulos, sobre a possibilidade do aval, né, como é que funciona endosso, protesto, essas coisas. Eu acho que vou pular essa parte aqui, porque senão a gente vai ficar uma aula muito longa, mas está aqui na ementa para caso vocês queiram consultar posteriormente. Bom, os certificados recebíveis eles podem ser emitidos com ou sem a instituição de um regime fiduciário sobre os direitos creditórios. O que isso significa? Como eu falei, né, a operação de securitização ela consiste, né, numa primeira etapa, na aquisição de direitos creditórios pela companhia securitizadora e, numa segunda etapa, na transformação desses direitos creditórios em um valor mobiliário, né, que os representa e que pode ser negociado no mercado. Então, esses direitos creditórios que servem de lastro, né, para a emissão de um valor mobiliário, que é o certificado de recebíveis, eles ficam no patrimônio da companhia securitizadora, né? Eles não desaparecem, não ficam voando no ar, eles ficam dentro do patrimônio da companhia securitizadora, que foi ela que comprou aqueles direitos creditórios para utilizá-los, né, como fundamento, como base, como lastro de um valor mobiliário, que é o certificado de recebíveis. E como esses direitos ficam lá dentro do patrimônio da companhia securitizadora, a princípio, né, como regra, esses direitos eles estariam ao alcance, né, de credores da companhia securitizadora, da mesma forma que a companhia securitizadora poderia, em tese, né, utilizar esses direitos creditórios para pagamento de outras despesas que ela teria, por exemplo, com outras emissões, né, ou com as suas despesas operacionais. Por isso, o legislador ele previu a possibilidade de que esses direitos creditórios constituíssem um patrimônio afetado, né? Um patrimônio separado dentro do patrimônio da companhia securitizadora ainda, mas separado do resto do patrimônio, de modo que esse patrimônio afetado só pudesse ser utilizado para atender, né, às obrigações assumidas perante investidores que adquirem os certificados de recebíveis imobiliários emitidos com lastro nesses direitos creditórios, né? Então, é uma lógica parecida, por exemplo, com a incorporação, né? Quando você tem lá o patrimônio de afetação da incorporação, fica tudo dentro do patrimônio da incorporadora, mas fica um patrimônio separado, blindado, que só pode, né, ser utilizado para os fins daquela operação de incorporação especificamente. Aqui é a mesma lógica. Você vai ter uma companhia securitizadora que vai adquirir direitos creditórios no mercado, esses direitos vão ficar dentro do patrimônio dela, mas se no âmbito daquela emissão de certificados de recebíveis, a securitizadora instituir, né, um patrimônio de afetação, um regime fiduciário sobre esse patrimônio, sobre esses direitos creditórios que foram adquiridos, esses direitos eles vão ficar blindados, né, dentro do patrimônio da companhia securitizadora, mas não estarão ao alcance de credores da companhia securitizadora ou não poderão ser utilizados para outros fins que não, né, o cumprimento das obrigações previstas nos documentos de emissão dos certificados de recebíveis, né? Então, fica ali um patrimônio separado, blindado, dedicado apenas àquela operação de securitização específica.
Esse regime fiduciário, como diz aqui no artigo 25 da medida provisória, ele é instituído por uma declaração unilateral da companhia securitizadora, né? Então, ela, quando firma o termo de securitização, que é o documento que estabelece todas as regras, né, daquela emissão de certificados de recebíveis, a própria companhia securitizadora que vai dizer se há ou não ali um regime de patrimônio separado, um regime fiduciário, né, com patrimônio de afetação. Geralmente, esse regime é estabelecido porque ele dá mais segurança à emissão, então os investidores eles preferem, né, essas emissões que têm essa característica do regime fiduciário e do patrimônio de afetação. E aí, nos incisos do artigo 25, fala um pouquinho mais sobre as características, né, desse patrimônio de afetação, e do que o termo de securitização deve falar sobre ele. E aqui a gente não precisa entrar muito em detalhes, até em função do nosso tempo para a aula não ficar muito longa, mas também está aqui os dispositivos legais, caso vocês queiram consultar depois com mais cuidado. O artigo 26 também fala um pouco mais sobre as características desse patrimônio de afetação, né? Mas acho que eu já expliquei, então a gente não precisa aqui também gastar muito tempo nisso. Aquela ideia de que esse patrimônio afetado vai servir apenas para cumprir as obrigações previstas no termo de securitização daquele certificado, né, de recebível que foi emitido com lastro nesse patrimônio afetado, né, nesse patrimônio de afetação. Então, a gente vai blindar esse patrimônio quando o regime fiduciário é instituído. E, dito isso, a gente parte aqui para o nosso próximo tópico da aula, que é sobre as categorias de companhias securitizadoras. E aqui a gente volta para a Resolução 60 de 2021 da CVM. E essa resolução ela prevê duas categorias de companhias securitizadoras que estão previstas, estabelecidas ali no artigo 3º da resolução. Essas duas categorias são a categoria S1, né, que permite a emissão pública de títulos de securitização exclusivamente com a instituição do regime fiduciário. Então, as companhias securitizadoras registradas na categoria S1 não possuem nem a opção, né, de instituir ou não o regime fiduciário, ela tem a obrigação de instituir o regime fiduciário sobre todas as emissões que ela realiza, e a categoria S2, a qual permite a emissão de títulos de securitização com ou sem a instituição de regime fiduciário. Então, a categoria S2 dá um pouco mais de flexibilidade para a companhia securitizadora para que ela opte, né, se ela vai instituir ou não um regime fiduciário. E o parágrafo 1º desse dispositivo do artigo 3º, ele prevê ainda a possibilidade de a instituição, né, da constituição de uma sociedade de propósito específico para uma emissão de um título de securitização, né, dizendo que o registro na CVM não é requerido para uma sociedade de propósito específico, SPE, que seja subsidiária integral, ou seja, 100% detida por uma companhia securitizadora registrada na categoria S2, desde que a SPE atue em segmentos sem previsão legal de instituição do regime fiduciário, tenha somente uma emissão em circulação e tenha os mesmos diretores da companhia securitizadora. E o parágrafo 2º diz que aplicam-se à SPE, o que se enquadrarem no parágrafo 1º, as disposições dessa resolução direcionadas ao patrimônio separado. O que é essa SPE que o parágrafo 1º do artigo 3º previu? Nada mais é do que um veículo, né, uma pessoa jurídica constituída pela companhia securitizadora para os fins de uma emissão em que não tenha sido instituído o regime fiduciário, e que é utilizada com o objetivo de segregar o patrimônio daquela emissão. Ou seja, é uma forma indireta de você instituir um regime parecido com o regime fiduciário, mas sem ser um regime fiduciário. Porque, lembrando, né, o regime fiduciário ele destaca o patrimônio
lastreado, né, vinculado a uma emissão de títulos de securitização para blindar aquele patrimônio de eventuais credores ali da companhia securitizadora, né? Então, a gente protege aquele patrimônio e diz que ele só vai servir para cumprir as obrigações de uma emissão específica. No caso da SPE, você não institui o regime fiduciário, mas você destaca esse patrimônio para dentro de uma sociedade que vai ter um propósito específico de realizar uma emissão de valores mobiliários apenas, né? Então, você não é a blindagem do regime fiduciário, mas você está destacando aquele patrimônio, deixando ele dentro de uma pessoa jurídica apartada, para que ele também esteja mais protegido, né, do que estaria se não tivesse nenhuma separação patrimonial daqueles direitos creditórios utilizados no lastro de um certificado de recebível. Bom, como que funciona a emissão dos certificados de recebíveis, né, dos títulos de securitização? Isso está previsto a partir lá do artigo 40 da Resolução 60 de 2021 da CVM, e o artigo 40 diz que cada emissão, né, de um título de securitização corresponde a um instrumento de emissão. Caso instituído o regime fiduciário sobre o lastro, a um determinado patrimônio separado, devendo a companhia securitizadora vincular todas as classes e séries de uma emissão ao mesmo instrumento de emissão. Ou seja, essa emissão de títulos de securitização, qualquer emissão que seja, né, ela vai ser regida por um documento, né, que vai estabelecer as regras daquela emissão e, principalmente, as características dos títulos que estão sendo emitidos, né? Então, isso que a resolução está se referindo quando ela fala do instrumento de emissão, que vai ser um termo de securitização, né, que a gente chama de termo de securitização na prática. Então, cada emissão vai ter um termo de securitização específico, vai ter um instrumento de emissão específico, e se for instituído um regime fiduciário sobre o lastro, né, sobre aquele patrimônio, sobre os direitos creditórios que dão lastro ao título de securitização, a cada emissão também vai corresponder um patrimônio separado específico, né? E essa emissão ela vai poder ser dividida em classes e em séries, né? Então, você pode dividir uma emissão em séries diferentes e cada uma dessas séries pode prever classes específicas de títulos de securitização. A gente já vai ver qual é a diferença entre as classes e as séries. Bom, as classes, né, elas estão previstas no artigo 41 da Resolução 60 de 2021 da CVM, que fala que os títulos de securitização podem ser emitidos em uma classe única, ou seja, né, sem divisão de classes, ou em classes sênior e subordinadas, sendo que a classe sênior é aquela que não se subordina a nenhuma outra, para efeitos de amortização e resgate, e a classe subordinada é aquela que se subordina à classe sênior, para efeito de amortização e resgate. O que isso significa, né? Significa que a classe sênior ela recebe primeiro, né? A amortização é quando você paga, né, uma remuneração que está prevista no documento de emissão para aquele certificado de recebível, né? O certificado de recebível é um título de renda fixa, então ele vai prever lá uma remuneração periódica para o investidor, né? Sei lá, vamos supor, R$ 100 por mês. Então, cada vez que você faz esse pagamento previsto lá no certificado de R$ 100 por mês, você está amortizando naquele título. E pode ser que exista uma previsão de resgate também do investidor pedir para resgatar o título e receber uma remuneração por isso. Então, tanto num caso como no outro, a classe sênior do título de securitização vai ter preferência para ser amortizada ou para ser resgatada. O que significa dizer que, se não tiver dinheiro para pagar todo mundo, só a classe sênior vai ser paga. E a classe subordinada é a classe que é paga, né, que é amortizada ou resgatada depois da classe sênior. Então, se sobrar dinheiro para pagar a classe subordinada depois que a classe sênior já foi paga,
você vai também amortizar ou resgatar, se for o caso, a classe subordinada, né? Então, o próprio nome já diz, né, como é que a lógica funciona. A classe sênior recebe primeiro, classe subordinada, ela está subordinada à classe sênior, então ela só recebe depois que a sênior for remunerada. E no parágrafo 1º do artigo 41, a gente tem a previsão de que a classe subordinada pode ser dividida em subclasses, né? Sendo uma subclasse denominada subordinada júnior e a outra subclasse mais sênior denominada mezanino, né? Então, o mezanino, só para vocês entenderem o porquê dessas denominações, né? Mezanino, vocês sabem o que é, né? É aquele andar intermediário assim, que você tem num prédio, né? Quando você entra num andar e tem um andar que é intermediário ali, tem aquela coisa que parece uma varandinha, né? Esse é um andar intermediário que a gente chama de mezanino. Aqui é a mesma coisa, a gente chama de uma classe mezanino, porque ela é uma classe intermediária que está situada entre a classe sênior e a classe júnior subordinada. Então, é a classe que está ali no meio da hierarquia de subordinação das classes. Se você tiver essa subdivisão aqui, efetivamente você vai ter 3 classes de títulos, né? Um título sênior, que recebe primeiro, um título de uma classe subordinada mezanino, que recebe em segundo lugar, e o título de uma classe subordinada júnior, que recebe por último, né? Então, uma hierarquia de recebimento da remuneração prevista nos documentos de emissão do título. E no parágrafo 2º, a gente tem, né, a vedação de divisão da classe sênior em subclasses. Então, a classe sênior não pode ser subdividida, só que a gente admite, né, a resolução admite a divisão da classe sênior em séries, exclusivamente com o fim de se estabelecer para cada série remuneração diferenciada e prazos distintos de amortização. Então, para a gente resumir, divisão em classe é uma divisão que diz respeito à hierarquia de pagamento, quem recebe primeiro. Divisão em séries é uma divisão que diz respeito a prazos de pagamento e diferenças de remuneração entre os títulos emitidos em cada série, né? Então, se você quiser estabelecer uma remuneração diferenciada ou estabelecer prazos distintos para a amortização, você precisa dividir aquele título em séries. Se você só quiser estabelecer uma diferença de hierarquia de recebimento, você divide em classes. Se você quiser as duas coisas, dividir em hierarquia de recebimento e também diferenciar pagamento e prazo, você divide em classes e divide em séries também. Não tem vedação para que você faça os dois tipos de divisão. Bom, como a gente já falou, né, esses títulos, se forem ofertados publicamente, precisam seguir as regras de ofertas públicas da CVM, né? Então a gente vai aplicar todos aqueles conceitos que a gente já viu na aula de ofertas públicas, na Instrução 400, Instrução 476, etc, etc. No artigo 17, nos artigos 17 e 18, a Resolução 60 de 2021 da CVM estabelece as obrigações das companhias securitizadoras e as vedações a que elas estão sujeitas. Em função do tempo, eu não vou passar em detalhes sobre esses tópicos, mas só para a gente ter um panorama geral, né, as companhias securitizadoras, elas possuem deveres, né, fiduciários, deveres de transparência, diligência e lealdade perante os investidores, porque, obviamente, né, ela está oferecendo uma oportunidade de investimento que ela mesma estruturou, né? Então ela tem que agir de forma leal, de forma transparente, de forma diligente, de modo a não, né, fraudar investidores, prejudicar investidores. Então ela tem que adotar alguns cuidados para garantir, né, que aquele investimento que ela tá oferecendo é um investimento que, óbvio, oferece risco financeiro, mas não oferece risco de uma irregularidade, né, de uma inadequação da forma como a oferta está sendo feita. Tem aqui alguns detalhes, né, sobre essas obrigações que a gente não vai conseguir ver de forma detalhada, mas está aqui o registro para quem quiser depois consultar com mais calma. E no artigo 18,
são estabelecidas algumas vedações que têm justamente o objetivo de impedir que a companhia securitizadora haja, né, em conflito de interesses, ou seja, perseguindo os seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos investidores, e outros tipos de prática que caracterizem, né, uma infração ao seu dever de lealdade e diligência perante os investidores. Então, a gente também não vai conseguir, não vai ter tempo de passar por tudo em detalhes, mas está aqui o registro para quem quiser ver com calma depois. Bom, falei no começo da aula que os títulos representativos, os títulos de securitização, né, são títulos que oferecem um risco relevante para o mercado, né, porque foram o estopim da crise financeira dos Estados Unidos em 2008, que se alastrou por todo o mercado internacional. E aqui no Brasil, óbvio, né, sabendo desse risco que esses títulos oferecem, o ordenamento brasileiro estabeleceu alguns controles sobre as companhias securitizadoras e sobre as operações de securitização. Um desses controles, né, são as vedações e as obrigações que as normas regulatórias impõem às companhias securitizadoras. Outros controles também são provenientes de terceiros, de prestadores de serviços que participam das operações de securitização para dar mais segurança para os investidores. Então, esses prestadores de serviços estão listados no artigo 33 da Resolução 60 da CVM e são basicamente, né, o custodiante dos títulos, que é responsável pela custódia dos valores imobiliários e dos títulos utilizados para o seu lastro, né, dos direitos creditórios, ou seja, esses direitos creditórios, além de ficarem no patrimônio da companhia securitizadora, eles também são custodiados por um terceiro que vai ser responsável por certificar que aqueles direitos creditórios de fato existem, né, e que não existe ali nenhuma irregularidade, nenhuma fraude na sua constituição. Então, por exemplo, se você tem um certificado de recebível que é lastreado em créditos imobiliários, você vai ter o custodiante ali atuando para verificar que aqueles créditos de fato existem, que os instrumentos que os constituíram são regulares, né, que todas as formalidades da lei foram cumpridas para registrar aquele crédito, etc. Então, é uma forma ali de garantir que esse lastro do valor mobiliário vai ser um lastro de fato seguro. Você tem o escriturador, né, dos certificados, então a pessoa jurídica que vai ser responsável por registrar, né, a titularidade desses títulos e as eventuais transferências de propriedade, né, quando esse título é transferido no mercado. Você vai ter um auditor independente, né, para fazer demonstrações financeiras da própria companhia securitizadora e também do patrimônio separado, se ele existir, né? Como eu falei, em geral, o patrimônio separado, o regime fiduciário é instituído, então você vai ter um auditor independente para analisar, né, as contas desse patrimônio separado também. E você tem o agente fiduciário, que é o agente que representa os investidores perante a companhia securitizadora, né? Como via de regra, você vai ter ali dezenas, centenas, se não milhares de investidores. Esses investidores eles precisam centralizar, né, os seus pleitos em uma pessoa, né? Então precisa haver uma coordenação entre os investidores, e essa coordenação é feita por meio de um agente fiduciário que é responsável por representar os investidores e tutelar os seus direitos, né, perante o emissor do valor mobiliário, que é a companhia securitizadora. E no parágrafo 10 do artigo 33, a gente tem lá a regra de que nas ofertas públicas de distribuição destinadas a investidores que não sejam considerados qualificados, é obrigatório haver, ao menos, um relatório de agência classificadora de risco. Então, se esse título de securitização, esse certificado de recebíveis, é ofertado a investidores comuns, né, investidores médios, que não são investidores qualificados ou investidores profissionais, você precisa ter, além desses 4 prestadores de serviço expostos no caput do artigo 33,
um quinto prestador de serviço também, que é a agência de rating, né? A agência de atribuição de risco, que vai analisar o risco daquela oferta, daqueles valores imobiliários, para dizer para os investidores, né? Olha, esse título é um título muito arriscado, ou esse título é um título pouco arriscado, né? E isso vai depender, obviamente, das características dos direitos creditórios que dão lastro à emissão. Bom, o artigo 34 fala que o custodiante, né, dos direitos creditórios que dão lastro à emissão precisa verificar também a documentação, né, desses direitos creditórios, que eu já falei, então precisa verificar se essa documentação está adequada. E, por fim, para a gente terminar aqui, algumas decisões a respeito da emissão dos títulos de securitização devem ser tomadas pelos próprios investidores, né? Então, são coisas que a companhia securitizadora não pode fazer de forma unilateral, né? Como, por exemplo, alterar um instrumento da emissão. Então, essas decisões têm que ser tomadas pelos investidores em uma assembleia especial de investidores. Essa assembleia é convocada ou pelos próprios investidores, ou pela companhia securitizadora, ou pelo agente fiduciário, e ela tem, né, as competências listadas no artigo 25 da resolução número 60. A gente não vai falar sobre todos esses itens, mas só para vocês terem uma ideia, essa Assembleia pode, inclusive, destituir e substituir a companhia securitizadora que originalmente estruturou o título de securitização. Então, isso, né, instituí-la na administração do patrimônio separado, como diz aqui no inciso 3. Então, são algumas competências importantes que os investidores podem exercer por meio de uma Assembleia Especial de Investidores. A gente não vai passar por todos os detalhes aqui em função do tempo, já está uma aula relativamente longa. Então, a gente vai parar por aqui. Acho que foi uma aula um pouco corrida, mas que a gente conseguiu cobrir muitos dos pontos mais relevantes aqui sobre essas operações de securitização e nos vemos na próxima aula. Até mais.